Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O turno da escuridão. Meu nome é Júlio, e durante anos trabalhei em um pequeno hotel de beira de estrada como recepcionista noturno. Não era um lugar movimentado. O hotel tinha apenas 12 quartos, e a maioria dos hóspedes eram caminhoneiros ou viajantes procurando um lugar barato para passar a noite. Era o típico trabalho tranquilo, sem grandes responsabilidades, até a noite em que minha vida mudou completamente. Tudo começou em uma sexta-feira. O movimento tinha sido lento durante o dia, e apenas 3 quartos estavam ocupados. Um casal mais velho no quarto 3, um vendedor viajante no quarto 7, e uma mulher sozinha no quarto 9. A noite parecia normal, e eu estava folheando um jornal antigo que tinha encontrado no balcão quando o telefone tocou. Era a mulher do quarto 9. Ela parecia nervosa e perguntou se alguém poderia estar tentando abrir a porta do quarto dela. Perguntei se tinha certeza, e ela disse que ouvirá o som da maçaneta girando. Prometi que verificaria. Peguei a lanterna e subi as escadas até o segundo andar. O corredor estava vazio e silencioso. Quando cheguei à porta do quarto 9, bati levemente e perguntei se estava tudo bem. Ela abriu a porta apenas o suficiente para mostrar o rosto. Tem certeza de que não viu ninguém? Perguntou, com os olhos arregalados. Balancei a cabeça, garantindo que o corredor estava vazio. Ela agradeceu e fechou a porta rapidamente. Achei que fosse apenas paranoia. Não era incomum hóspedes se sentirem inseguros em um lugar tão isolado. Voltei para a recepção e me acomodei na cadeira novamente. Por volta das 2 horas da manhã, o telefone tocou de novo. Desta vez, era o vendedor no quarto 7. Ele parecia irritado. O que está acontecendo aí? Tem gente correndo no corredor, batendo nas portas. Reclamou. Subi imediatamente, mas, como antes, o corredor estava deserto. Verifiquei todas as portas e não vi nada fora do comum. Comecei a pensar que talvez fosse o vento. As janelas velhas do hotel deixavam entrar correntes de ar que faziam as portas rangerem às vezes. Quando voltei à recepção, notei algo estranho. As luzes do corredor principal, que davam acesso aos quartos, estavam piscando. Fui até o quadro de luz para verificar, mas tudo parecia normal. Decidi ignorar, pensando que era apenas um problema elétrico. Pouco depois, enquanto olhava as câmeras de segurança, percebi um movimento estranho. Na tela que mostrava o corredor do segundo andar, havia algo, uma sombra escura passando rapidamente. Não parecia humana, mas algo mais denso, quase como fumaça. A sombra passou por várias portas antes de desaparecer. Senti um frio na espinha, mas tentei me convencer de que era um defeito na câmera. Fui verificar o corredor mais uma vez, mas novamente não havia nada lá. Quando voltei, encontrei o jornal que estava lendo no chão, como se alguém tivesse o derrubado. Olhei ao redor, mas estava sozinho. Coloquei o jornal de volta no balcão e tentei me concentrar no que estava fazendo. Foi então que ouvi um som vindo do corredor, algo que fez meu sangue gelar. Era um choro baixo, quase sufocado, como o de uma criança. Segui o som até o final do corredor, perto do quarto 12, que estava vazio. A porta estava entreaberta, o que era estranho, pois eu tinha certeza de que a trancara mais cedo. Entrei no quarto com a lanterna em mãos, chamando por alguém, mas o quarto estava vazio. O som parou assim que cruzei a porta. De repente, senti uma presença. O ar ficou pesado, e parecia que algo me observava. Quando me virei, vi que a porta do banheiro estava fechada.
Lembrei que sempre deixávamos as portas abertas para evitar problemas com umidade. O choro recomeçou, mais baixo, vindo de lá. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a calma. Sem resposta. Peguei coragem e abri a porta de uma vez. O banheiro estava vazio, mas as paredes estavam cobertas de algo que parecia marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse arranhado a superfície. Saí do quarto o mais rápido que pude e voltei para a recepção. Peguei o telefone para ligar para o dono do hotel, mas a linha estava muda. Foi então que o telefone começou a tocar novamente. Era do quarto 3, o do casal de idosos. Atendi, mas ninguém falou nada. Tudo o que ouvi foi um som de respiração pesada. Subi até o quarto 3, temendo que algo tivesse acontecido. Quando bati na porta, ninguém respondeu. Decidi abrir com minha chave mestra. O quarto estava vazio, mas as malas dos hóspedes ainda estavam lá. Era como se eles tivessem simplesmente desaparecido. Enquanto eu estava lá, o som de passos ecoou pelo corredor novamente, mas desta vez estavam perto, muito perto. Corri para o corredor e vi, de relance, a mesma sombra escura desaparecendo na direção das escadas. Desci correndo para a recepção, mas o lugar estava diferente. As luzes estavam mais fracas, e o relógio na parede parecia estar parado. Quando olhei para as câmeras de segurança, vi todas as portas dos quartos se abrindo e fechando sozinhas, como se algo estivesse passando por elas. Senti que estava perdendo o controle. O choro, os passos, as sombras, tudo parecia parte de algo maior, algo que eu não podia entender. Então, vi no monitor algo que me deixou petrificado. No saguão, bem atrás de mim, uma figura alta e deformada estava parada. Sua cabeça parecia inclinada para o lado, e sua pele era pálida, quase translúcida. Antes que eu pudesse me virar, as luzes piscaram e tudo ficou escuro. Não me lembro de como cheguei em casa naquela noite. Só sei que nunca mais voltei ao hotel. Descobri dias depois que ele havia sido construído em cima de um antigo hospital que pegou fogo décadas atrás. Muitos corpos nunca foram recuperados. Agora, todas as noites, sonho com aquele corredor escuro, com as portas se abrindo e fechando, e com a figura parada atrás de mim, esperando. Os sussurros do plantão. Meu nome é Rafael. Sou médico residente em um hospital público de médio porte em uma cidade do interior. A rotina é exaustiva, mas escolhi essa profissão por vocação. Durante os plantões, enfrentamos emergências, vidas por um fio e decisões difíceis, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma quinta-feira, e eu havia sido escalado para o turno da madrugada. O hospital, como sempre, estava movimentado, mas ao mesmo tempo, uma sensação de vazio parecia pairar pelos corredores. A iluminação amarelada, o cheiro forte de desinfetante e o eco de passos faziam parte do cenário que já não me incomodava. Por volta das 2 horas da manhã, o fluxo de pacientes diminuiu. A emergência estava estranhamente silenciosa, com apenas 2 pacientes internados e monitorados. Enquanto tomava um café na copa dos médicos, o enfermeiro júnior entrou, visivelmente incomodado. "Você ouviu isso?" perguntou, olhando ao redor. Neguei com a cabeça e perguntei o que era. Ele hesitou antes de responder. Um choro, vindo do corredor da pediatria. A pediatria ficava no andar de cima, mas aquela ala estava fechada há meses por falta de recursos e reformas que nunca saíram do papel. Apenas um ou outro funcionário passava por lá durante o dia para pegar materiais no almoxarifado. "Deve ser impressão sua, Júnior. O cansaço faz isso", respondi, tentando aliviar a tensão. Ele não parecia convencido,
mas não insistiu. Terminei meu café e voltei para a emergência. O monitor cardíaco de um dos pacientes apitou, mas estabilizou antes que precisássemos intervir. Tudo parecia sob controle. Cerca de 1 hora depois, fui ao banheiro do andar térreo. Ao sair, ouvi passos leves no corredor. Pensei que fosse Júnior ou algum técnico de enfermagem, mas o corredor estava vazio. Segui para a sala de descanso, mas algo parecia errado. O ar estava mais frio do que o normal, como se um ar-condicionado estivesse ligado em potência máxima, o que era estranho, já que o sistema central estava desligado. Enquanto caminhava de volta, senti algo que nunca havia sentido antes. Um arrepio intenso subiu pela espinha, e o som de um choro baixo começou a ecoar pelo corredor. Não era minha imaginação, era real. Segui o som até perceber que ele vinha do elevador de serviço. A porta estava aberta, mas o elevador parecia desligado. Com o coração disparado, iluminei o interior com a lanterna do meu celular. Estava vazio. Antes que eu pudesse me afastar, o choro cessou e foi substituído por uma voz fraca, quase um sussurro. Por favor, ajude-me. Dei um passo para trás, o coração quase saindo pela boca. Chamei Júnior pelo rádio, mas o som estava cheio de interferências. Decidi ir até a sala de enfermagem, onde o encontrei organizando prontuários. Júnior, você mexeu no elevador de serviço? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele me olhou confuso. Não, está desligado há semanas. Por quê? Relatei o que tinha ouvido, mas ele apenas balançou a cabeça. Cara, esse hospital tem histórias. Dizem que há anos, quando a ala pediátrica ainda funcionava, uma menina morreu no elevador. Ficou presa lá dentro por horas, e ninguém percebeu a tempo. Ri, tentando disfarçar meu desconforto. Essas histórias de corredor eram comuns em hospitais antigos, mas algo naquela noite parecia diferente. Decidi subir à ala pediátrica, mesmo sabendo que era uma má ideia. Peguei a lanterna e disse a Júnior que voltaria em breve. Ele tentou me convencer a não ir, mas minha curiosidade foi maior. O andar estava completamente escuro. As janelas grandes deixavam entrar apenas a luz da lua, criando sombras longas nos corredores. As portas das salas estavam fechadas, e o silêncio era absoluto. Enquanto caminhava, notei que algumas maçãs antigas estavam encostadas nas paredes, cobertas por lençóis. O ar ali era mais frio, e o cheiro de mofo era forte. Quando cheguei ao final do corredor, ouvi o choro novamente, agora mais claro. Ele vinha de uma das salas. Com a mão trêmula, empurrei a porta. A sala estava vazia, mas o som continuava, como se estivesse dentro da minha cabeça. De repente, a porta se fechou atrás de mim com força. Tentei abrir, mas parecia trancada. O choro parou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Foi então que vi algo no canto da sala. Uma pequena silhueta, como a de uma criança, encurvada no chão. Você está bem? Perguntei, minha voz mal saindo. A figura não respondeu. Dei um passo à frente, e ela se moveu. Quando levantei a lanterna, o que vi me fez congelar. Não era uma criança. Seus olhos eram vazios, e sua pele parecia enrugada e pálida, como se estivesse ali há décadas. Ela começou a se levantar lentamente, os ossos estalando com o movimento. Recuei, tentando abrir a porta desesperadamente, mas ela continuava trancada. A figura se aproximou, e eu senti o ar ao meu redor ficar cada vez mais denso. Foi então que ouvi o som do elevador ao longe. As luzes piscavam, e o som da porta se abrindo ecoou pelo andar. De repente, a porta da sala se abriu sozinha. Corri sem olhar para trás,
descendo as escadas até a emergência. Júnior me encontrou pálido, com as mãos tremendo. Antes que eu pudesse explicar, o telefone da enfermagem tocou. Júnior atendeu e ficou em silêncio por alguns segundos antes de desligar. O que foi? Perguntei, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para mim, pálido. Era a voz de uma menina. Ela só disse: "Ainda estou aqui." Nunca mais fiz um plantão naquele hospital. Até hoje, tenho pesadelos com aquela figura na sala e com o som do elevador. Algo naquele lugar estava além da compreensão, e eu sabia que nunca esqueceria o que vivi naquela noite. A Estrada dos Sussurros. Meu nome é Rodrigo, e sou médico de plantão em um hospital universitário. Sempre gostei de dirigir para limpar a mente depois de um turno exaustivo. Aquela noite parecia ser apenas mais uma dessas vezes. Meu plantão tinha acabado às 23 horas, e, em vez de ir direto para casa, decidi pegar a estrada para um lugar tranquilo nas montanhas, onde costumava ir para espairecer. A estrada era pouco movimentada, e a escuridão ao redor era quase total, iluminada apenas pelos faróis do meu carro. Coloquei uma playlist suave e aproveitei o silêncio. Após alguns quilômetros, notei que algo parecia diferente naquela viagem. O ar estava mais frio do que o normal, e havia uma neblina densa cobrindo partes da estrada, mesmo sendo uma noite limpa. Por volta das 2 horas da manhã, avistei uma figura caminhando na beira da estrada. Era uma mulher com roupa simples, segurando uma bolsa desgastada. Reduzi a velocidade, mas algo nela me deixou inquieto. Não consegui ver seu rosto. Seus cabelos cobriam boa parte dele, e sua postura parecia rígida demais. Passei por ela sem parar, mas, alguns minutos depois, senti um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor e, para minha surpresa, não havia sinal da mulher. A estrada era reta, e ela deveria estar visível, mas não estava. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação estranha. Depois de mais alguns quilômetros, vi algo que me deixou arrepiado. A mesma mulher estava ali novamente, caminhando ao lado da estrada, exatamente como antes. Reduzi a velocidade mais uma vez, mas algo no fundo da minha mente gritava para não parar. Passei por ela novamente, dessa vez acelerando um pouco. Minutos depois, meu carro começou a apresentar problemas. O motor falhava, e as luzes do painel piscavam. Encostei o carro no acostamento, sentindo meu coração acelerar. Saí para verificar o motor, mas não consegui identificar nenhum problema. Enquanto estava ali, o som da noite foi interrompido por um ruído leve, como passos no asfalto atrás de mim. Virei rapidamente, mas não vi nada. O silêncio voltou, e eu tentei ignorar o medo crescente. Quando entrei no carro e girei a chave, ele voltou a funcionar, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Liguei os faróis e, para meu horror, a mulher estava parada no meio da estrada, a poucos metros do carro. Agora, eu podia ver seu rosto, ou a ausência dele. Onde deveriam estar os olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, pálida e fria. Acelerei o carro instintivamente, desviando dela, e continuei pela estrada. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. A neblina ficou ainda mais densa, e eu já não tinha certeza de onde estava. A estrada parecia interminável, como se eu estivesse dirigindo em círculos. Depois de algum tempo, avistei luzes à frente. Era uma pequena parada de caminhoneiros, com um posto de gasolina e uma lanchonete. Encostei o carro rapidamente e entrei na lanchonete, buscando algum conforto no contato humano. Lá dentro,
Apenas 2 caminhoneiros estavam sentados em uma mesa, conversando baixinho. O atendente atrás do balcão parecia entediado, folheando uma revista velha. Pedi um café e me sentei em um canto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Enquanto tomava o café, ouvi um dos caminhoneiros mencionar algo sobre a mulher da estrada. Minha atenção foi imediatamente capturada. Me aproximei da mesa deles e perguntei do que estavam falando. Um dos homens, um senhor de barba grisalha, olhou para mim com um semblante sério. Você a viu, não é? A mulher sem rosto. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Contei o que tinha acontecido, e eles trocaram olhares preocupados. Ela aparece há décadas nessa estrada. Dizem que foi atropelada por um caminhão quando tentava pegar carona. Desde então, ela vaga por aí, procurando ajuda. Mas ninguém que parou para ajudá-la voltou para contar a história. O outro caminhoneiro acrescentou: a estrada parece mudar quando ela aparece. Já ouvi falar de gente que dirigiu por horas e nunca conseguiu sair dela. Saí da lanchonete, ainda abalado. Decidi continuar dirigindo, torcendo para que aquilo fosse apenas fruto da exaustão. Liguei o carro e voltei para a estrada, mas agora cada sombra parecia suspeita, cada som ameaçador. Depois de um tempo, percebi que estava dirigindo em círculos. Reconheci o mesmo trecho de estrada repetidamente, como se estivesse preso em um loop. Meu celular não tinha sinal, e o GPS mostrava que eu estava em um lugar inexistente. Foi então que ouvi o som vindo do banco de trás. Um choro baixo e contínuo. Lentamente, olhei pelo retrovisor, e lá estava ela, sentada no banco traseiro, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse me observando. Por que não parou para me ajudar? Uma voz feminina sussurrou, mas sua boca inexistente não se movia. Gritei e perdi o controle do carro, que saiu da pista e bateu em uma árvore. Quando recobrei os sentidos, estava em um hospital, cercado por médicos. Eles disseram que eu havia sido encontrado por um caminhoneiro que passou pela estrada ao amanhecer. Quando perguntei sobre a mulher, eles trocaram olhares confusos. Não havia ninguém com você no carro, respondeu um dos enfermeiros. Desde então, nunca mais peguei aquela estrada à noite. E, mesmo agora, às vezes sinto que estou sendo observado quando estou sozinho. Sempre que ouço um choro distante, lembro dela e da pergunta que ecoa na minha mente: por que não parou para me ajudar? O Guardião das Sombras. Meu nome é André, e sou coveiro há mais de 20 anos em um cemitério no interior do estado. Escolhi essa profissão por falta de opções, mas, com o tempo, acostumei-me à rotina. Há uma estranha tranquilidade na solidão entre lápides e cruzes, um silêncio que, de certa forma, é quase reconfortante. O cemitério onde trabalho fica afastado da cidade, cercado por um bosque fechado. Durante o dia, é um lugar pacífico, visitado por poucos. Mas à noite, tudo muda. A escuridão parece mais densa ali, e o vento que passa pelas árvores soa como sussurros. Costumo dizer que já vi de tudo: familiares inconsoláveis, rituais estranhos e até pessoas tentando abrir túmulos por motivos que prefiro não investigar. Mas nada se compara ao que aconteceu em uma noite específica, uma noite que mudou minha vida para sempre. Era um turno tranquilo, ou pelo menos parecia ser. Eu estava terminando de cobrir o túmulo de uma senhora que havia sido enterrada naquela tarde. O relógio marcava pouco mais de 23 horas, e o céu estava escuro, sem lua. Enquanto jogava a última pá de terra, senti um frio incomum subir pela espinha. Olhei ao redor, mas não havia nada além do silêncio. Voltei ao meu trabalho, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava.
A cada movimento, eu tinha a impressão de que alguém estava atrás de mim, embora soubesse que estava sozinho. Quando terminei, decidi dar uma última volta pelo cemitério antes de me recolher à pequena casinha que serve como escritório e abrigo. Caminhei pelas fileiras de túmulos com minha lanterna em mãos, iluminando o caminho. Foi então que vi algo que fez meu coração parar por um instante. A cerca de 20 metros de distância, junto a um mausoléu antigo, havia uma figura parada. Era alta e parecia vestida com um manto escuro. A luz da minha lanterna parecia não atingi-la direito, como se ela absorvesse a claridade. "Quem está aí?" perguntei, minha voz ecoando no vazio. A figura não respondeu. Dei um passo à frente, tentando mostrar coragem, mas antes que pudesse me aproximar, ela se moveu rapidamente para trás do mausoléu, desaparecendo na escuridão. Apressei o passo e fui até o local, mas não havia ninguém. Apenas o vento frio passando por entre as lápides. Pensei que fosse algum invasor ou vândalo, algo que já tinha enfrentado antes. Decidi deixar para lá e voltei para o escritório. Mais tarde, já dentro da casinha, comecei a ouvir um som estranho. Era como se alguém arranhasse a porta. Peguei minha lanterna e abri, mas não havia nada. Apenas o vento que fazia as árvores balançarem. Tranquei a porta e tentei ignorar o desconforto crescente. Por volta das 2 da manhã, enquanto tentava cochilar em uma cadeira, ouvi um som que me gelou até os ossos. Uma risada baixa e arrastada, vindo do lado de fora. Não era uma risada comum, mas algo distorcido, como se viesse de alguém que não sabia rir direito. Levantei-me devagar e peguei uma pá, minha única arma naquele momento. Abri a porta com cuidado, mas, novamente, não havia ninguém. Decidi dar uma volta pelo cemitério, mesmo com o coração acelerado. Enquanto caminhava, percebi que a neblina começava a se formar, cobrindo o chão. Foi então que vi novamente a figura de antes, agora parada em frente a um túmulo recente, o mesmo que eu havia terminado de cobrir horas atrás. Minha lanterna começou a piscar, e, no breve momento de escuridão, a figura desapareceu novamente. A essa altura, minha mente estava dividida entre correr e tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando notei algo ainda mais estranho. O túmulo estava aberto. A terra que eu havia compactado estava revirada, e o caixão, quebrado, jazia vazio. Meu corpo congelou, e o ar parecia mais pesado. Ouvi passos atrás de mim, e, ao me virar, vi algo que nunca esquecerei. A figura estava a poucos metros de mim, mas agora podia vê-la com clareza. Não era um homem, mas algo deformado, com olhos que brilhavam em um tom vermelho fraco e uma boca que parecia incapaz de fechar completamente. Ela estendeu uma mão em minha direção, e senti uma força invisível me puxar para trás. Caí, derrubando a lanterna, que se apagou. No escuro, ouvi apenas meu próprio coração e o som daquela risada horrenda. De alguma forma, consegui me levantar e correr. Não sei como cheguei à casinha, mas tranquei a porta e empurrei uma mesa para bloqueá-la. A risada continuou por algum tempo, ecoando lá fora, até que, subitamente, cessou. Passei o resto da noite ali, segurando a pá como se fosse minha única esperança de defesa. Quando o sol finalmente nasceu, saí e vi que o cemitério parecia normal, como se nada tivesse acontecido. O túmulo estava intacto, sem sinal de ter sido aberto. Mas desde aquela noite, nunca mais me senti sozinho naquele lugar. Mesmo durante o dia, sinto que algo me observa, algo que não pertence a este mundo. E, às vezes, durante a madrugada, ainda ouço aquela risada vindo de algum canto distante, me lembrando de que nem mesmo os mortos descansam em paz.
A maldição da casa 37. Meu nome é Júlio, e a história que vou contar é algo que nunca pensei que pudesse viver. Sou uma pessoa cética, sempre fui. Sempre achei que histórias de casas mal assombradas eram exageros ou frutos de mentes criativas. Mas isso mudou no ano passado, quando minha família e eu nos mudamos para uma casa antiga, na tentativa de recomeçar nossas vidas. Tudo começou quando minha esposa, Ana, encontrou a casa em um site de imobiliária. Era grande, com um quintal espaçoso, perfeita para nós e nossos 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Marina, de 7. O preço estava bem abaixo do mercado, o que nos deixou desconfiados, mas o corretor garantiu que era apenas por conta da idade do imóvel. Nos mudamos em uma tarde de sexta-feira. A casa ficava em um bairro tranquilo, cercada por árvores grandes que faziam sombra no gramado da frente. Havia algo de melancólico na fachada, mas decidimos ignorar. Afinal, era uma oportunidade única. Os primeiros dias foram normais. Arrumamos as caixas, começamos a organizar os quartos e até recebemos vizinhos simpáticos que vieram nos dar boas-vindas. Mas, pouco a pouco, coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira noite, ouvi passos no corredor. Pensei que fosse Lucas ou Marina, mas, ao verificar, vi que ambos estavam dormindo profundamente. Talvez fosse o velho piso de madeira estalando, pensei. No entanto, aquilo continuou nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Ana também começou a notar coisas. Ela jurava que as luzes piscavam de vez em quando, mesmo com as lâmpadas novas que havíamos trocado. Mais estranho ainda era o comportamento de Marina. Ela começou a falar de um amigo invisível chamado Caio, que, segundo ela, morava na casa antes de nós. Papai, Caio disse que gosta de mim. Ele disse que vai me proteger. Marina falava isso com naturalidade, como se fosse uma coisa comum. Eu ri nervoso, mas Ana não achou graça. Ela começou a insistir que algo estava errado com a casa. Resolvi investigar, mesmo achando que tudo era fruto de nossa adaptação ao novo ambiente. Foi então que as coisas realmente pioraram. Em uma noite chuvosa, estávamos todos jantando quando ouvimos o som de um objeto pesado caindo no andar de cima. Corremos para ver, mas não encontramos nada fora do lugar. Voltamos para a mesa, tentando esquecer o ocorrido, mas a tensão era palpável. Naquela mesma noite, acordei com o som de risadas abafadas vindo do corredor. Pareciam risadas de crianças, mas meus filhos estavam dormindo e éramos os únicos na casa. Minha garganta secou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Resolvi acender a luz do corredor e o que vi me deixou paralisado. Havia marcas de mãos pequenas, sujas de algo que parecia fuligem, nas paredes brancas recém-pintadas. As marcas formavam um caminho que levava ao quarto de Marina. Entrei correndo no quarto dela e a encontrei sentada na cama, olhando para a porta. Seus olhos estavam arregalados, e ela sussurrou: Caio disse que você não devia estar aqui. Levei Marina para nosso quarto e tentei acalmá-la, mas eu mesmo estava em choque. Contei para Ana o que tinha visto, e decidimos que no dia seguinte procuraríamos alguma explicação. Na manhã seguinte, visitei os vizinhos e perguntei sobre a história da casa. Um senhor mais velho, que morava na rua há décadas, me olhou com uma expressão preocupada e perguntou: Vocês não sabem? Ele contou que, anos atrás, a casa havia pertencido a uma família que tinha 3 filhos pequenos. Em uma noite, durante um incêndio inexplicável, todos morreram presos dentro do quarto das crianças. Desde então, ninguém morava lá por muito tempo. Ao voltar para casa, decidi pesquisar na internet e encontrei notícias do incêndio.
As fotos da matéria mostravam exatamente o quarto onde Marina dormia. E entre os nomes das vítimas estava o de uma das crianças, Caio. Aquela noite foi a pior de todas. Decidimos que sairíamos da casa na manhã seguinte, mas parecia que algo não queria nos deixar ir. A luz apagava e acendia sozinha, os passos no corredor ficaram mais altos e as risadas mais frequentes. No meio da madrugada, Marina desapareceu da cama. Saímos desesperados à procura dela. Encontramos a porta do quarto das crianças trancada por dentro, embora estivéssemos com a chave. Arrombamos a porta e lá estava ela, sentada no chão, rodeada por bonecas antigas que não eram nossas. Ele disse que eu não preciso ter medo. Ele quer que eu fique aqui com ele. Sua voz era fria, distante. Pegamos Marina e saímos da casa naquela mesma hora, deixando tudo para trás. Nunca mais voltamos. Desde então, Marina evita falar sobre Caio, mas, às vezes, eu a pego olhando para o nada e sussurrando. E eu me pergunto, será que Caio veio com a gente?